Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza. Comentar com você nesse vídeo sobre essa partida do Leão contra a equipe do Palestino. Partida que vai encerrar essa fase de grupos aí da Copa Sul-Americana, né? O Fortaleza já está classificado para a próxima fase. Já é o primeiro colocado do grupo, né? Pode parecer que algo tranquilo, algo bastante esperado, mas se nós analisarmos, né, o que era, na verdade, a expectativa de muita gente no começo dessa competição, precisamos pontuar que não era de fato um grupo muito fácil. Mesmo o Mérida, né, que foi uma decepção, é um saco de pancada aí do grupo, né? O Mérida sempre foi uma equipe que entregou muito no físico, né? Sempre dificultou muito para os seus adversários nesses torneios aí sul-americanos, né? Infelizmente nessa temporada, para eles infelizmente, né, não conseguiu ter o sucesso que almejavam, né? O São Lourenço era tido como um dos favoritos para conquistar a própria Copa Sul-Americana e, portanto, o Ciclone é de fato a grande decepção aí uma das grandes decepções dessa fase de grupos aí da Copa Sul-Americana. E o Palestino, né, prova o quão esse grupo era complicado, quão esse grupo era difícil. O Palestino aí certamente deve ficar com a segunda vaga do grupo, né, e o Ciclone vai ficar de fora da competição, né. Então o Fortaleza chega com muitos méritos ao primeiro lugar, né, muitos méritos, que soube conquistar essa posição na tabela, mesmo que a última apresentação não tenha sido das melhores, muito longe disso, né. Mas o fato é que o Fortaleza conseguiu aí ser o primeiro colocado. Muitos falam que o Fortaleza poderia lutar, né, para terminar como o melhor colocado de todos os times aí dessa fase de grupos, né. Isso é muito difícil, né? O Leão precisaria vencer. Torcer para que o News Old Boys perdesse seu jogo, isso é muito improvável. O News pode até empatar, mas perder é muito complicado. E o próprio São Paulo também teria que perder ou empatar, né, a sua partida, enquanto o Fortaleza precisaria vencer. Acho que é possível que o Fortaleza vença, mas eu presumo que também uma dessas duas equipes também possa vencer. O mais importante no caso é que o Fortaleza vai terminar muito bem, né, e vai ter vantagens em relação a algumas equipes aí até a etapa de semifinal. Até a etapa de semifinal, porque na final o jogo acontece no Uruguai, né? Então, o mais importante foi ter terminado em primeiro lugar, né? Também importa muito que o Leão consiga recuperar o nível do seu futebol. Ainda percebemos que a equipe tem dificuldades em alguns momentos para conseguir praticar a intensidade que tanto é uma marca das equipes do Vojvoda, né? Era uma marca da equipe em 2021, foi a marca da equipe no processo de recuperação em 2022, que levou a equipe, inclusive, aí à prévia da Libertadores, né? Então, essa intensidade é algo que está muito complicada. Eu consigo entender que ela se complica muito mais ainda, a sua busca, em virtude da saída do Moisés, né? Porque isso obrigou o Vojvoda a ter que repensar a formação da equipe, com dois jogadores à frente que não tem tanta velocidade, em virtude de que os jogadores ali no setor esquerdo que entregam em velocidade não estão vivendo momentos muito bons, caso do Romarinho e caso também do Guilherme, né? Então o mais importante é que o Fortaleza consiga recuperar aí essa intensidade. Muitos falam também que a equipe poderia perfeitamente ir a campo com um time alternativo, né? E aí fica essa dúvida, será que o Vojvoda realmente vai levar um time alternativo? O Vojvoda é um técnico que se compromete muito com os processos, né, e acha muito importante que todos os jogos tenham a sua devida importância, né, e quando a equipe perde uma partida, a equipe sente muito, isso pode afetar o psicológico da equipe, deu a entender isso na sua última coletiva, inclusive, né. Então, isso leva a crer que o Vojvoda pode ir sim com o time titular. E aí o que seria mais interessante para o Fortaleza? É bancar de fato um time titular contra a equipe do Palestino, né? Uma vez que já está classificado e é o primeiro colocado, ou Fortaleza deveria poupar, na verdade, alguns dos seus jogadores, em virtude de que no final de semana a equipe vai jogar contra o Flamengo no Rio de Janeiro. O Flamengo hoje é uma equipe que está com muitos problemas, muitos, né? É uma equipe que num certo jogo manda muito bem, em outros mandam muito mal, né? E é mais uma oportunidade do Fortaleza de conseguir uma vitória sobre um gigante do futebol brasileiro, mesmo atuando fora de casa. Isso já aconteceu, nós já sabemos, mas o Fortaleza pode novamente voltar a vencer o Flamengo no Maracanã, né? Então, e olha só, a importância dessa vitória do Fortaleza é gigantesca contra o Flamengo, né? É absurda, né? Não somente porque esse tipo de vitória contra um gigante aqui do Sudeste marca muito, né, gente, na questão do perfil do time, faz com que o perfil se engrandeça muito, né? O time fica realmente muito melhor visto por todos os torcedores aqui do futebol brasileiro, né? Então é o tipo de vitória que gera perfil. Além disso, seria a terceira vitória consecutiva do Fortaleza, né? E isso vai fazer com que a equipe não somente se mantenha ali entre os 8 primeiros colocados, mas também pode até subir um pouco mais, né?
conseguir 3 vitórias consecutivas é muito importante, porque nem todas as equipes com as quais o Leão está brigando ali, naquela parte da tabela, elas vão conseguir isso também. É muito complicado você conseguir 3 vitórias. Então, vencer o Flamengo, para mim, é muito mais importante para o Fortaleza neste momento do que vencer o Palestino, né? Para mim é muito mais importante, não sei o que vocês pensam, deixa aí nos comentários o que você acha disso aí, mas para mim é muito mais importante para o Fortaleza, neste momento, vencer o Flamengo do que vencer o Palestino. Josa, vencer as 2 partidas é o melhor, é o ideal, mas é possível? Se for possível, beleza, mas eu acho até que neste momento, até em virtude mesmo não vai provavelmente conseguir ser o primeiro colocado aí dessa fase de grupos, né? É muito difícil, pode evidentemente ficar aí em terceiro, ou cair para quarto, ou quinto, tudo bem, tanto faz, né? O Fortaleza é uma equipe que, tanto dentro quanto fora de casa, manda muito bem. Se na outra fase pegar uma equipe aí decidindo fora de casa, evidentemente que vai ter o jogo dentro de casa, né, também. Então acho que o Fortaleza não precisa tanto aí lutar por algo tão complicado, porque mesmo se vencer, pode não terminar em primeiro lugar e nem em segundo lugar aí dessa fase de grupos da Copa Sul-Americana, né? De tal sorte que acho que o mais importante neste momento seria pensar seriamente no Flamengo, no jogo do final de semana contra a equipe rubro-negra, jogo que vai acontecer no Maracanã, né? Agora, o Fortaleza tem condição de vencer o Palestino? Para mim tem. O Palestino é uma equipe interessante, gente. É um clube muito organizadinho, muito justo, muito honesto, né? É um clube que também tem um projeto aí, um projeto muito mais light do que o do Fortaleza, mas um projeto que é crescente, né? Com investimento nas suas estruturas, na sua categoria de base. Todos os salários são muito bem pagos ali, todos os meses tem 30 dias, né? Tudo funciona muito bem no Palestino. Não é à toa que a equipe tem participado aí constantemente de torneios sul-americanos e também a equipe tem mandado bem no próprio campeonato chileno aí nesses últimos anos, né? É uma equipe que vem de um grande resultado aí na Copa do Chile contra o Santiago Morning, que é uma equipe pequenininha, também organizada, mas que está muito mal, está na segunda divisão do futebol chileno. Santiago Morning foi 5-4, gente, 5-4 no jogo de todo mundo assim desatento, sabe? Todo mundo, enfim, a defesa do Santiago Morning, inclusive, errando muito, né? O goleiro, inclusive, errou absurdo. Teve um gol que o goleiro praticamente ali. O goleiro tomou uma bola por debaixo da perna, pra você ter uma ideia. E o goleiro, na verdade, foi tentar sair jogando em outra situação e acabou perdendo a bola e levou um outro gol, né? O Santiago Morning, uma defesa horrorosa. Isso também levou a equipe do Palestino a fazer 5 gols. Porém, a equipe do Palestino levou 4 gols, né? É uma equipe que tem um processo de recomposição muito boa, uma equipe que se preocupa muito com aspectos defensivos, mas que, na minha opinião, está falhando nesses aspectos defensivos, né? A equipe tem tido dificuldade ali, tem permitido com que o seu adversário trabalhe, inclusive, por dentro, pelo centro do campo. Isso é muito importante para esse jogo aí, do Galhardo e do Lucero, né? Os dois centroavantes podem perfeitamente ganhar aí um encaixe interessante aí e fazer com que o seu futebol melhore nessa partida contra o Palestino, porque por dentro, naquele centro da área ali, o Palestino está devendo muito, a sua defesa está falhando demais, né? Não somente os seus jogadores da primeira linha, como também os volantes que marcam ali por dentro também não estão conseguindo mandar muito bem neste momento, né? Acho que o lado mais forte dessa equipe do Palestino é sobretudo o setor direito. Tem ali o jogador Rojas, que é um dos meninos dessa equipe, tem 22 anos, né? O Batisciotto, que é o jogador ali, o atacante e o centroavante, também tem essa idade, um jogador extremamente novo. São os dois nenéns da equipe, que é uma equipe que costumeiramente é composta por jogadores veteranos, aí, jogadores de alta idade, 36 anos, 35 anos, 32 anos, né? Enfim, sempre uma equipe muito experiente. Ou seja, nesse projeto do Palestino, a gente tem a inserção de um outro garoto, mas a ideia principal é ter jogadores sempre experientes, né? E o mais curioso, gente, é que embora você tenha jogadores de 35, 36 anos, essa equipe do Palestino nunca falha no aspecto físico. Ou seja, né, a preparação física dessa equipe é muito boa. Isso também diz muito sobre o projeto da equipe árabe, né, como é conhecida lá no futebol chileno, né, gente? Então a equipe tem um trabalho muito interessante pelo lado do campo, né? A equipe busca sempre o Batisciotto, que é um jogador muito interessante, um dos futuros jogadores aí um dos futuros jogadores com sucesso aí na seleção chilena, o Batisciotto. Tem uma ótima movimentação, cai muito para o meio de campo, baixa muito a marcação, pegar essa bola, a conduzir até a área do adversário, um jogador que requer realmente uma marcação. Um outro ponto interessante é o seguinte, há sempre uma associação, o Batisciotto com algum jogador, não é necessariamente o jogador que está ao seu lado, às vezes é o próprio Rojas que sobe, o outro lateral também, o Berra que sobe pelo outro lado, né? Ou algum jogador que aparece pelo centro do campo. Então há uma associação, e então eles fazem 1-2 ali, vão conduzindo nesse 1-2 ali, procurando não aprofundar muito, não vão muito para o fundo do campo, mas geralmente esse passe ali, busca um pouco mais ali o espaço lateral do campo, enquanto o Batisciotto se apresenta, ataca o espaço um pouco mais ali no centro da área para receber esse passe. Então existe essa associação do Batisciotto com outro jogador. Essa é uma grande jogada aí da equipe do Palestino, precisa ser coibida pela defesa do Lion, né?
Agora, na minha opinião, assim, o Palestino, gente, vem assim, com certo desgaste assim, de alguns jogadores. Alguns jogadores não estão atuando muito bem. Alguns jogadores parecem que estão no limite técnico, inclusive, né? Então isso tem atrapalhado muito o processo da equipe. Contudo, a equipe do Palestino ela é muito tática. Ela se releva muito para o seu aspecto tático. É uma equipe que taticamente os jogadores se entregam muito. Então quando os jogadores não vão muito bem, o tático prevalece. Contudo, apesar disso, na minha opinião, a defesa não está bem. Acho que vale a pena atacar a defesa por dentro, né? Acho que vale a pena também atacar a defesa pelo setor esquerdo dela, setor direito aí do Fortaleza. Ou seja, é um jogo, caso o Pikachu atue como titular, é um jogo para o Pikachu mostrar que valeu realmente um pouco a pena aí o investimento nele, né? Tem também uma possibilidade ali do Fortaleza o contratar, então nesse sentido ele tem esse jogo aí para mostrar que pode e deve ser contratado pelo Fortaleza. Acho até que não deveria, né? Mas ele tem esse jogo aí porque, na minha opinião, aquele setor ali esquerdo tem falhado muito e o Fortaleza pode realmente mandar muito bem naquele setor ali, né? Nós não sabemos se o Vojvoda de fato vai com o time titular, na minha opinião. Não deveria, né, mas um jogador como Pikachu poderia e deveria ser testado nesse jogo como titular sim, até para que ele justifique, e aí vai ter um contexto muito favorável para justificar, né, os investimentos que o Leão fez no seu futebol, tá bom, gente? Acho que o Fortaleza tem condição de ganhar, mesmo no Palestino e mesmo com a equipe alternativa. Agora, se não ganhar, tá tudo muito bem, porque, a meu ver, a grande preocupação é o Flamengo no final de semana, e contra o Flamengo, o Fortaleza tem que entrar em campo sim, pensando em decidir, meus amigos e minhas amigas, um campeonato brasileiro. É isso.